Tá gravando, né? Feitas as apresentações, vou iniciar com a primeira pergunta. Você iniciou sua militância, né, no PCB em 1989, né? Um período que foi marcado pelo colapso da União Soviética. O Partidão, naquele ano, ele lançou a candidatura do Roberto Freire, que hoje é um político de direita. E 3 anos mais tarde, a partir de um golpe interno, a legenda mudou de nome e hoje, ainda mais descaracterizada, ela acompanha a chapa da ruralista Simone Tebet, né, do MDB. Como a disputa interna dentro do partido naquele momento, como se deu, né, a disputa interna dentro do partido naquele momento, e como se deu a reorganização do PCB enquanto uma legenda marxista-leninista? Bom, vamos lá. É interessante, principalmente para quem é mais jovem, né, e só tem o conhecimento tanto da década de 80, do colapso da União Soviética, da implantação do neoliberalismo no Brasil nos anos 90, através da escola, dos livros, né, e agora da internet, dos meios de comunicação. É importante dizer que naquele momento a gente vivia um verdadeiro turbilhão de acontecimentos, no Brasil especialmente, por diversos motivos. Vou falar primeiro do PCB. O PCB, o partido que agora em 2022 completou seu centenário, já era um partido muito antigo no Brasil, mas que passou o período da ditadura, né, sendo duramente perseguido, e grande parte, ou a totalidade do seu comitê central, da sua direção máxima, que sobreviveu, né, foi exilada, né? E nesse exílio na Europa, mas também na União Soviética, uma parte desse comitê central começou a abandonar, já lá nos anos 70, a perspectiva revolucionária. E quando volta para o Brasil, a partir de 1979, com a saída do Prestes, inclusive, que estava em contradição, né, com esse, digamos assim, com esse abandono, né, pela maioria do Comitê Central da perspectiva revolucionária, há uma hegemonia dentro do PCB das posições reformistas, né, inclusive já com táticas de direita mesmo ainda no PCB. Para você ter uma ideia, nos anos 80, na retomada da democracia no Brasil, o PCB apoiou candidatos como Antônio Hermílio de Moraes, em São Paulo, como Moreira Franco, no Rio de Janeiro, né, nas eleições estaduais. Então, já havia um processo de degeneração ideológica e política por parte da direção nacional do partido. Ao mesmo tempo, os anos 80 no Brasil é um ano de ascenso da luta de classes, com a organização, a reorganização da classe trabalhadora, mesmo que fora das diretrizes, digamos assim, revolucionárias, mas é um momento de ascenso da luta de classes, com as greves do ABC, com os movimentos da Direta Já, com a consolidação do Partido dos Trabalhadores, da CUT como uma central sindical que se contrapunha às práticas burocráticas e pelegas das outras centrais que existiam, né? Todo um movimento, né, de euforia com relação à extensão de direitos, né? Tanto é que esse movimento, que vai crescer nos anos 80, esse movimento de massas que impulsiona a Constituição de 88 ter sido uma Constituição tão progressista, tendo em vista que no restante do mundo o que estava vendo era o contrário. Já era um processo de regressão, né, tanto por conta do colapso que já vinha ocorrendo nos países socialistas, na União Soviética e no leste europeu, mas também nos países capitalistas, com a implantação do neoliberalismo e da destruição, né, do mínimo que existia de programa social-democrático clássico
dos partidos sociais-democratas clássicos, como o Partido Trabalhista na Inglaterra, como os partidos comunistas e sociais-democratas europeus em geral. Então, veja só que situação interessante, né? Por um lado, a direção do PCB vem com uma ideia reformista, abandona a perspectiva revolucionária e já passa a apoiar, né, posturas eleitoreiras e de direita. Por outro lado, o movimento da classe trabalhadora está em ascensão, né, e é capitaneado, né, pelo PT, pela CUT, né, e o movimento, e o MST, por exemplo, que foi fundado em 84, 85, e, ao mesmo tempo, o grande capital está impondo um retrocesso generalizado, né, das políticas e da luta de classes em nível mundial. Tudo isso vai culminar em 1988, com a Constituição no Brasil, que ela é muito progressista para a composição da própria Assembleia Nacional Constituinte, que não era nada progressista e, mesmo assim, foi obrigada pelo movimento de massas, né, a se constituir ali, a se ser instituída como uma constituinte progressista. E as eleições, né, de 89 e 90, e no interior do partido o abandono completo da perspectiva comunista, marxista-leninista e revolucionária, né? O PCB, então, naqueles moldes, né, dirigidos, né, por aquela direção traidora, né, que abandonou a perspectiva revolucionária, sofre um colapso, né, junto com o colapso dos países do leste europeu. No entanto, há uma base no PCB que não vê dessa forma, que participa, inclusive, desse ascenso da luta de classes. São pessoas que não estão nas cúpulas do movimento sindical e do próprio partido, e nem dos gabinetes, né, de deputados e vereadores que o PCB tinha naquele momento. São pessoas que estão nos sindicatos, são pessoas que estão participando da luta cotidiana da classe trabalhadora que está em ascensão no Brasil. E essas pessoas, elas vão falar, não, mas o que essa direção está fazendo? Não, isso não corresponde à verdade, a luta de classes não acabou, não é o fim da história, né? Não é porque houve lá um processo de derrocada no leste europeu que o socialismo não é uma perspectiva, né? Então, essa base do partido, ela se propõe a resistir e a reorganizar o PCB. Aí a gente tem que lembrar, né, que ao contrário de hoje, que nós temos várias formas de comunicação muito rápidas, hoje é muito, muito fácil achar qualquer pessoa em qualquer lugar, naquele tempo não era, né? Não só porque, como o PCB tinha vindo de um processo de clandestinidade muito duro, pouca gente conhecia o conjunto do partido no Brasil todo. Então, nós que resistimos, né, à liquidação do PCB, no começo foi muito difícil reorganizar o partido, porque a gente não sabia quem militava e quem queria continuar militando em outros lugares, por conta da característica do nosso partido, né, de ter sido muito perseguido e ter um esquema de clandestinidade muito forte, e por outro lado também que os próprios meios de comunicação não eram assim tão modernos quanto hoje, e era muito caro, né? Para você ter uma ideia, o máximo que a gente conseguia era fazer uma ligação telefônica de um estado para outro, e uma ligação interurbana era caríssima. E a gente não tinha dinheiro, né? Nós não ficamos com estrutura, com dinheiro, com recursos, com nada. Mesmo assim, para terminar de responder a sua pergunta, nós conseguimos fazer essa reconstrução revolucionária, que tem um significado não só da manutenção do PCB como partido e como legenda legalmente constituída, que hoje pode disputar eleição, inclusive, mas principalmente por reconstruir o programa político revolucionário para a classe trabalhadora, a partir de uma leitura, de uma análise da realidade concreta, da realidade brasileira, das frações de classe, das contradições internas, enfim, do que é o Brasil e como e por que nós precisamos fazer a revolução no Brasil.
foi isso que nós fizemos nesses últimos 30 anos e continuamos fazendo, e até a gente conseguir fazer a revolução. Uhum. Antes de fazer uma pergunta que a gente tinha elaborado aqui, eu queria perguntar sobre o que você acha sobre esse termo, essa utilização de colapso da União Soviética. Se você concorda que foi de fato um colapso, ou foram, na verdade, uma série de acontecimentos de entrega, né? E, além disso, durante esses 30 anos, do fim da União Soviética até hoje, se você avalia que de uns 5, uns 7 anos para cá, há um crescente interesse no marxismo, no socialismo, nessa ideia da revolução, mais do que houve nas 2 décadas anteriores. Então, na verdade, né, essa análise sobre os acontecimentos da União Soviética, nós não temos uma posição fechada sobre isso, é um processo sempre de estudo, de verificação. Eu, particularmente, não vejo como um colapso momentâneo, né, eu vejo como um processo que vem de longa data, né, de não avançar com o que a gente acredita ser a construção do socialismo, que é a organização coletiva, cada vez mais coletiva dos processos produtivos, sociais, culturais, econômicos e etc. Então, a partir do momento, né, que por diversas razões, eu não estou nem julgando aqui se aquilo era necessário ou não, mas a partir do momento que passa a ter uma centralização muito forte sobre as decisões econômicas, políticas, etc., e um descolamento com relação a classe trabalhadora, né, quem está produzindo, e a falta de correspondência entre essas duas instâncias, isso já começa a abrir fissuras na construção do socialismo, e é próprio do capitalismo ter esse processo de alienação, né, entre o processo de decisão e o processo de execução no trabalho, por exemplo. Então, qual é a diferença, né, de você ter um capitalismo instituído, em que a classe trabalhadora simplesmente tem que trabalhar de forma alienada, e o que ocorreu na União Soviética, né? Então, eu acho que é um processo longo, é um processo que merece uma análise, estudo bastante aprofundada, mas, resumidamente, né, essa é a questão que eu coloco. Com relação ao interesse, né, não só ao marxismo, eu vejo, sim, uma retomada do interesse do marxismo, mas, acima de tudo, a retomada do interesse e da reação, né, com relação ao comunismo, né, porque muita gente, logo que aqui no Brasil, né, que a direita vai tomando forma, né, e começa a bater de forma muito acentuada no comunismo, muita gente passou a falar com a gente assim, nossa, cuidado, agora vocês vão ser extintos, né? Vocês vão ser mortos. Bom, isso é uma possibilidade, né? A gente sempre é bastante perseguido e morto, né? Quando o fascismo se instaura. Por outro lado, eu já dizia isso há alguns anos. Eu falava assim, olha, peraí, mas a dialética nos ensina uma coisa, né? Quando se fala muito de forma equivocada, né, e até mentirosa, né, sobre o comunismo, faz também surgir a curiosidade de muitos do que é o comunismo, né? E isso traz para a gente a oportunidade de dizer de maneira clara, né, de maneira honesta, qual é a proposta comunista, o que é o comunismo. É até mais fácil, às vezes, não que eu queira nenhuma situação de radicalidade, do que quando, por exemplo, a gente tem uma hegemonia reformista no pensamento. Porque aí você não consegue brechas para colocar uma visão crítica radical, porque o reformismo é como que se ele meio que desse conta, ou quisesse dar conta de todas as questões e não desse ali espaço para nenhum questionamento. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento da ascensão, né, do interesse pelo comunismo, pelo marxismo e pela própria revolução é o próprio colapso do capitalismo. É a realidade concreta, né? Então, hoje, quando eu sou entrevistada por diversos meios de comunicação de massa que perguntam e falam assim, mas o comunismo não deu certo, mas o socialismo não deu certo,
Eu falo assim, peraí, da onde nós estamos falando? Nós estamos falando de um modo de produção capitalista que absolutamente não deu certo mesmo, né? O que não deu certo é o capitalismo. E como está cada vez mais evidente que o capitalismo não deu certo, basta a gente assistir, por exemplo, assiste ficção científica, qualquer coisa de ficção científica. É sempre um futuro distópico, catastrófico, em que há uma acentuação da diferenciação de classes sociais. Né? É sempre uma classe que está totalmente submetida à mais terrível barbárie e uma classe dominante que é ali a plutocracia, né? a concentração brutal, né? de todas os privilégios. Por que eu estou falando da ficção científica? Porque a arte, às vezes, é a capacidade da gente imaginar o futuro. E o capitalismo ele é tão brutal que, na própria arte, ele está incapacitando os artistas de imaginar o futuro. Todo o futuro que os artistas conseguem imaginar é o passado. Né? Tudo o que se pode imaginar em termos de ficção científica para o futuro é uma reprodução piorada do passado. E tem aquela famosa frase, né? Hoje a humanidade consegue imaginar o fim do mundo, o apocalipse, mas não o fim do capitalismo. Então, eu acho que isso, né, essa situação trágica em que nós vivemos, que é colocada pelo capitalismo, isso está evidente, surge ou faz com que um conjunto grande, principalmente da juventude, comece a observar algumas coisas que foram produzidas lá no século XIX, que estavam dizendo, olha, nós somos capazes de mudar isso, de produzir uma coisa diferente. Né? A gente não precisa só imaginar o fim do mundo ou um futuro distópico e terrível. A gente pode imaginar uma coisa boa. Né? A gente pode pensar e imaginar umas coisas que sejam emancipadoras, né? Então, eu acho que isso também faz com que o interesse pelo marxismo, pela revolução e pelo comunismo tenha ressurgido nos últimos anos, né? São esses dois elementos, talvez. Ótima resposta, assim, nada mais concreto para entender o capitalismo do que suas crises, né? As crises cíclicas. Mas aí, voltando para o Brasil, voltando até no reformismo, né? Um fator marcante nas eleições deste ano é essa aglutinação de diversos setores da política em torno do Lula. E como você avalia a necessidade de uma candidatura própria que apresenta pautas de mudanças estruturais no momento em que grande parte da esquerda, até alguns setores mais radicais, consideram um apoio pragmático à chapa do Lula e do Alckmin logo no primeiro turno? Bom, eu até entendo, né, mas não posso concordar. Primeiro pelo seguinte, nós temos um processo eleitoral que é em 2 turnos. Né? E ele é em 2 turnos justamente para permitir que as mais diversas posições políticas e programas político-eleitorais ou programas para o país possam ser debatidos e disputados na sociedade. Né? Quando a gente resume o processo eleitoral a um turno só, né, tem que ganhar no primeiro turno a qualquer custo, nós eliminamos o debate programático. Né? Então, por mais que cada candidato ou cada bloco de chapas, né, façam as alianças que quiserem, e cada um tem o direito de fazer as alianças e apoiar quem quiser, a grande questão que nós estamos fazendo nesse processo de campanha eleitoral é o seguinte, nós vamos votar para presidente em qual programa? O que você propõe? Né? O seu candidato, a sua candidata, vai fazer o quê pelo Brasil? Esse debate está praticamente interrompido nesse momento. Nós sabemos que temos que derrotar Bolsonaro e estamos nessa luta muito antes, inclusive, do que os setores que estão com a chapa do Lula. Aliás,
grande parte dos setores da chapa do Lula ajudaram a eleger Bolsonaro e estavam apoiando Bolsonaro até ontem, né? Mas alguns setores, por exemplo, o próprio PT e a CUT, não saíram, não jogaram peso nas ruas para derrotar Bolsonaro quando a gente podia, muito antes, teria evitado, inclusive, muita morte e muita fome no Brasil, mas nós estávamos lá, né, nessa luta. Agora, nesse momento em que nós temos que pensar e colocar para a sociedade um debate político, né, sobre um programa para o futuro, essa posição, né, de resumir o processo eleitoral em apenas derrotar o Bolsonaro nas eleições é muito preocupante, porque não é só uma carta branca, um cheque em branco, né, para quem derrotar o Bolsonaro nesse processo eleitoral. É a própria não derrota do Bolsonaro ou do bolsonarismo, né? Porque grande parte das forças que compunham esse bloco bolsonarista estão apoiando o presidente Lula. Então, nós vemos com muita tranquilidade a necessidade de fazermos essa disputa eleitoral, colocando um programa, criticando a despolitização desse processo, chamando, inclusive, as forças políticas para virem com a gente debater programa e pautando, né? Isso que eu acho importante. Pautando lutas concretas que não sejam só defensivas, sejam lutas ofensivas para a classe trabalhadora. Nós temos que sair daquele local em que nós estamos eternamente falando não à reforma previdenciária, não à reforma trabalhista, não à PEC do teto de gastos, não à reforma do ensino médio. E tudo isso está vindo para cima da gente. Quer dizer, nós estamos na defensiva, né? Nós estamos numa posição em que é muito confortável para a classe dominante, para a burguesia. É deixar a gente sempre encostado nas cordas e apanhando o tempo todo e sendo derrotado o tempo todo. O que nós estamos propondo agora é ir para a ofensiva. É lógico que nós pretendemos revogar a reforma trabalhista, as reformas previdenciárias, as privatizações, a lei do teto de gastos, a reforma do ensino médio, tudo isso faz parte do nosso programa político eleitoral. Mas nós queremos outra coisa, nós queremos redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. Nós queremos acabar com a terceirização no serviço público e concurso público, já, ampliação dos concursos públicos. Nós queremos o fim da política de austeridade fiscal, né? Colocar estas questões é colocar a burguesia nas cordas, porque agora é ela que vai ter que dizer não. É ela que vai ter que se proteger, é ela que tem que ficar na defensiva. E o mais interessante de tudo é que quando a gente coloca, né, estas pautas no debate, nós mobilizamos um conjunto da classe trabalhadora que não está organizada, que foi apassivada, que está desacreditada e que eventualmente até votou no Bolsonaro. Mas que vê ali um motivo pelo qual eu tenho que sair às ruas. Eu tenho que sair às ruas não por uma defesa abstrata da democracia, não por uma defesa abstrata de um Estado de Direito. Eu tenho que sair às ruas porque eu preciso viver, e para viver eu tenho que reduzir minha jornada de trabalho. Eu preciso sair às ruas porque eu preciso de um SUS, e para ter o SUS tem que ter concurso público para os profissionais do SUS. Então, esse momento é importante por isso. Sofia, dentro do pacto, né, de conciliação de classes, uma das críticas existentes, tanto aos governos Lula quanto aos governos Dilma, vem justamente nesse sentido de um presidencialismo de coalizão, né, e de uma coalizão com o legislativo, né, e muitas vezes a retórica de não conseguiu governar, não pôde aprovar tal pauta, né, e quando você propõe uma série de pautas, né, radicais no sentido de, na raiz, de resolver certos problemas estruturais que o Brasil tem passado nessa crise do capitalismo, como você vê essa questão,
né, em uma eventual vitória, por exemplo, de bater, por exemplo, com um legislativo, né, que muitas vezes é composto por camadas reacionárias, né, por exemplo, a gente vê em outros casos, assim, óbvio, cada realidade histórica e concreta tem as suas determinações, mas, por exemplo, quando o Allende ganhou, que ele governava muito por decreto, assim, ele conseguia fazer as coisas, mas existem possibilidades de chamar as pessoas para a rua. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco das táticas e das estratégias, né, que eu sei que o programa apresenta, que busca fugir dessa retórica de não aprovou, não deu, tá bom? Certo. Veja bem, quando você encabeça um programa político de uma classe especificamente, você não pode jogar o jogo no terreno do inimigo, né? Fazer o jogo no terreno da conciliação com o legislativo, ou, como eu digo, no balcão de negócios do Congresso Nacional, é perder a partida de saída. De saída, você já perdeu a partida. Então, ou você não está comprometido com os interesses da classe trabalhadora de fato, né? Ou você está completamente enganado, né? E não aprendeu com a própria história, que não é aí que a gente ganha o jogo. Não estou nem dizendo ganhar, né? Eu estou dizendo avançar, né? As nossas peças no tabuleiro. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque aquele ascenso da luta de classes que eu falei dos anos 80, que inclusive deu origem ao PT e à CUT, foi este ascenso que obrigou o Congresso Nacional, a Assembleia Nacional, a Assembleia Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, a colocar na Constituição o SUS como uma política universal de saúde. Foi aquele ascenso que obrigou a colocar na Constituição uma série de direitos econômicos, sociais, políticos, e não foi numa negociação no Congresso. Porque o Congresso, na época, tinha, no máximo, eu não me lembro direito, mas uns 6 ou 7 deputados constituintes do PT, eu acho que uns 3 do PCB, e mais 4 ou 5 tradicionais trabalhistas, né, brizolistas, de fato de esquerda. O resto era de centro-direita. Era mais ou menos a mesma coisa que a gente tem hoje. Na verdade, hoje a gente teria até mais força, porque a gente tem talvez uns 100, né, que poderíamos contar com eles, porque se dizem pelo menos comprometidos com a classe trabalhadora. Então, vejam, se nós estávamos pensando em ter uma Constituição com a representação na Assembleia Nacional Constituinte, era mais fácil esperar uma Constituição fascista, né? E não essa Constituição chamada de Constituição Cidadã. Então, a história nos ensina que, se nós temos uma classe trabalhadora organizada, consciente dos seus interesses, mobilizada e independente, com independência e autonomia de governos, a gente consegue ampliar os direitos e consegue avançar nessa luta política por um programa que nós estamos colocando, que é um programa tático. Agora, é evidente que isso não é o programa estratégico e nem a estratégia da revolução. Aí a gente precisa ter não só uma classe trabalhadora organizada, mobilizada e pressionando as instituições, como a gente tem que constituir o que nós chamamos de poder popular, que é uma estrutura de poder paralelo para se conformar uma dualidade de poder que coloca em xeque o poder da burguesia sobre o Estado. Né? Você falou do processo do Allende. O Allende, por mais que tenha governado por decreto, etc., ele tinha uma mobilização da classe trabalhadora, ele tinha uma organização da classe trabalhadora, tanto que ele não foi derrotado no Congresso chileno, ele não foi derrotado nas eleições, ele foi assassinado, ele sofreu um golpe militar financiado pelos Estados Unidos, patrocinado pelos Estados Unidos. Então, eu penso que
A gente não pode colocar, né, o governo chileno como exemplo do porquê temos que ceder espaço no Congresso Nacional, porque o Allende não foi derrotado pelo Congresso Nacional chileno, né? Ele avançou tanto naquilo que ele se propôs a fazer, e com uma classe trabalhadora organizada e mobilizada, que eles tiveram que sofrer uma derrota militar que custou a vida de mais de 30 mil pessoas. Né? Então, aquilo foi, de fato, uma guerra civil num processo revolucionário em que nós perdemos a guerra. Mas faz parte da história. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Né? Como se os bolcheviques tivessem perdido a guerra civil que ocorreu logo após a tomada do poder em 1917. Por sorte, os bolcheviques ganharam a guerra civil na Rússia, né? Mas eles poderiam ter perdido. Na Comuna de Paris, né, os comunards perderam também, e foram milhares de mortos. Né? Então, quando a social-democracia rebaixada, ou esse projeto de conciliação de classes, coloca para a classe trabalhadora que a única arena possível de se fazer a disputa é a arena do inimigo, ela já está derrotada. E não é essa arena que nós estamos nos propondo a governar. E estamos disputando para ganhar a eleição. Não é que estamos disputando aqui por proselitismo, por propaganda política. Porque na nossa arena a gente tem vitórias também. Por exemplo, nesse ano mesmo, os povos indígenas conseguiram frear o julgamento do marco temporal. E não foi numa negociação no Congresso Nacional e nem no Judiciário. Foi com uma imensa mobilização de indígenas armados e lá na esplanada dos ministérios dizendo: não vamos admitir o marco temporal, nem que nós precisemos ir para a guerra. E eles estavam ali armados e pintados para a guerra. E o marco temporal, por enquanto, não foi aprovado. Então, a gente tem que se espelhar nestes exemplos e nessas práticas e mostrar como é que vai ser o nosso governo. Vai ser um governo em que estas pautas que nós estamos colocando agora como parte do nosso programa vai ser aprovado com a classe trabalhadora armada e preparada para a guerra, para que isso seja implementado. Não, é extremamente interessante, Sofia, ouvir você pontuar isso, porque muitas vezes, né, inclusive grupos de centro-esquerda, né, até jovens, ficam muito nesse discurso, né, de não consegue governar, de não passa nessas... E a gente pensar na força, no poder da mobilização dos movimentos sociais da classe trabalhadora é extremamente interessante para a gente pensar na superação e na democratização do Estado, né? Uma possível superação, mas antes de superar, pensar em instâncias mais democráticas. Dentro desse assunto, além da sua candidatura, né, que é marxista, tem outra candidatura, né, da Unidade Popular. Eu gostaria que você pontuasse, por favor, as principais diferenças, né, entre o seu programa e o da Unidade Popular. Eu gostaria que você comentasse se houve algum diálogo no sentido de uma candidatura conjunta, ou isso nunca foi um debate. Houve sim, temos muita proximidade, os nossos programas têm muita similaridade, temos muito apreço, muita amizade pelas candidaturas da UP, pelo Léo Péricles, estivemos juntos nos lançamentos mútuos das nossas pré-candidaturas e candidaturas, mas avaliamos, pelo menos de nossa parte, né, que nesse momento histórico em que vivemos, seja talvez mais interessante nós termos duas candidaturas que falem com muito mais gente, que possa organizar muito mais trabalhadoras e trabalhadores, do que centralizar isso numa figura só. Porque o momento eleitoral é o momento que a classe trabalhadora está mais aberta para discutir política, né? Tanto nós quanto a UP, não temos recursos, não temos dinheiro, temos um bloqueio da mídia hegemônica, não temos tempo de televisão. Portanto, nós temos uma dificuldade muito grande de acessar
um conjunto mais amplo da classe trabalhadora. E por isso nós não vemos problema em fazer isso com duas candidaturas que têm programas muito similares, muito parecidos, porque nós estamos falando com mais gente, né? Nós estamos, e veja, muita gente cobra, né? Ah, por que a esquerda não se une? Gente, a esquerda está unida, a esquerda revolucionária está unida. Nós estamos nas ruas e nas brigas juntos, o tempo todo. Nós disputamos os sindicatos, muitas vezes, nas mesmas chapas, os DCEs nas mesmas chapas, construímos as mobilizações em conjunto. Agora, nesse momento, e não é uma contradição, uma questão de divergências profundas, né, como temos, por exemplo, com outras forças políticas que disputam a eleição, estamos separados, muito pelo contrário, nós achamos que dessa forma vamos falar com muito mais gente. Se fosse só eu a candidata com apoio da UP, ou só o Léo candidato com apoio do PCB, teríamos menos espaço ainda do que nós já temos. Uhum. Agora, vou ler uma pergunta dos militantes, que foi enviada pelos militantes do PCB aqui, do MS. No discurso hegemônico, o agronegócio é vendido como um pilar fundamental e indiscutível da economia, enquanto se oculta os danos causados por esse modelo. Em Mato Grosso do Sul, estado símbolo do poder político e econômico do agronegócio, o debate da terra para quem realmente trabalha nela se faz central. Qual a sua concepção sobre os caminhos para enfrentar a concentração fundiária e a especialização produtiva? Bom, se eu puder fazer uma propagandinha aqui, né? Ontem mesmo, no lançamento da nossa candidatura na USP, eu fiz uma intervenção bastante longa, inclusive, sobre o papel do agronegócio, né, começando a dizer o seguinte: agro, a indústria pobreza do Brasil. Né? Eu acho que é essa a frase que a gente tem que estampar nas nossas camisetas. Bom, o agronegócio, ele não é só danoso para o meio ambiente e para as relações de trabalho, mas o agro, ele é danoso em todos os sentidos. Ele é o responsável pela desindustrialização do país, ele é o responsável pela política econômica, macroeconômica do país, ele pouco contribui, ou contribui quase nada com a tributação, porque o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, pago por todos os latifúndios, todas as propriedades rurais do país inteiro, corresponde ao mesmo valor do IPTU da cidade de São Paulo. Então, o agro não é taxado, o agro não paga imposto, não paga ICMS para exportar, né? Isso faz com que os estados, principalmente, né, tenham, os estados que são muito fortes no agro, tenham baixa arrecadação fiscal por causa disso. Na verdade, eles só não têm uma arrecadação fiscal menor porque o governo federal compensa, né, tem uma transferência de recursos por conta disso. Portanto, mas, né, o agro, ele é danoso para a política, porque ele domina, né, o Congresso Nacional, ele domina a ciência e tecnologia, né, ao invés da gente estar pesquisando ciência e tecnologia na área, né, agrícola, né, para um sistema de agrofloresta, orgânicos, a gente está pesquisando transgênico, veneno, né, adubos como é que chama? Os herbicidas, esses produtos tóxicos, né, e transgênicos em geral. O agro é responsável pelo crime, porque quando se mata um indígena em Amambai, quando se assassina ou se tenta expulsar das suas terras originárias os pataxó no sul da Bahia, quem promove isso é o agro. Não é o pistoleiro que está ali na ponta, é o agro. O agro é responsável pela destruição cultural. Né? O que nós temos hoje de produção dessa indústria cultural dessa mercadoria de baixíssima qualidade, é responsabilidade financiada pelo agronegócio, que impede, inclusive, que as expressões genuínas e autênticas do nosso povo na música
seja incentivada, produzida e disseminada no nosso país. Então, o agronegócio é um dos setores centrais da nossa campanha, né? E nós defendemos que qualquer tipo de política macroeconômica, de política de ciência e tecnologia, cultural e mesmo de combate à violência, tem que passar pelo enfrentamento radical ao agronegócio. Por isso, nós defendemos uma série de medidas, desde uma reforma agrária popular que tome as terras do agronegócio, que foram terras griladas, que foram terras invadidas pelo agronegócio, né? Todas essas terras que são terras que não pertencem, tradicionalmente nenhuma pertence, né? Mas que não estava, né? E que está sendo expandida dessa forma para a reforma agrária, mas mais do que isso, a demarcação imediata das terras indígenas reivindicadas como terras originárias e não somente a partir do marco temporal, a instituição de parques de preservação nacional em regiões necessárias para a preservação de nascentes de água, de recuperação de regiões, não necessariamente apenas no bioma amazônico, mas em todos os outros biomas que estão sendo devastados pelo agronegócio, nomeadamente o Cerrado, mas também a Caatinga, a Mata de Cocais no norte do Maranhão, né, a Mata Atlântica. E, além disso, uma reversão da política econômica para que o agronegócio pague imposto, né, seja tributado, para que haja uma diversificação na produção de alimentos, com o Estado comprando alimentos da produção da agricultura familiar para fornecimento de alimentos para o sistema hospitalar, para o sistema escolar e para a construção de restaurantes populares que retire das tarefas femininas, né, a tarefa reprodutiva de fazer comida todo dia. Então, nós temos um programa bem estruturado, que não é só um programa de mudar a matriz econômica do nosso país ou de reindustrializar o país, mas é de mudar o papel, né, desta classe, desse setor da classe dominante, que é o setor do agronegócio, e colocá-lo, sim, numa situação de defensiva. Ótimo. E aí, puxando um gancho sobre essa questão da cultura que você mencionou na sua resposta, tem uma fala do Gilberto Gil, que até popularizou esses tempos na internet, em que ele diz que a cultura deveria ser necessidade básica, assim como o arroz e o feijão, né? Só que o Ministério da Cultura, no primeiro dia do governo do Jair Bolsonaro, foi extinto, né? Depois de 33 anos de existência. E aí eu queria saber qual é a sua proposta para o incentivo e a democratização da cultura. Bom, primeiro dizer que todo governo fascista precisa, né, matar aquilo que é a expressão mais humana, né, de todas e todos nós, que é a arte, que é a cultura. Porque o fascismo precisa nos animalizar, ele precisa nos desumanizar para nos governar. Então, ele tem que matar a nossa cultura, ele tem que matar a nossa ciência, o saber, e tem que nos colocar numa situação de seres irracionais, seguidores como manadas, né, de seitas e coisas desse tipo. Então, é muito fácil entender, né, porque que Bolsonaro extingue não só o Ministério da Cultura, mas, por exemplo, retira tanto recurso da ciência e tecnologia, das universidades, da educação em geral. Por outro lado, o nosso programa, ele prevê, né, um financiamento público com recursos suficientes na ordem de 1% do orçamento, porque hoje a cultura é 0,001% do orçamento. Um crescimento na ordem de 1% do orçamento para a cultura, no entanto, com uma estrutura de democratização que você diz, para que esses recursos públicos não sejam direcionados apenas à indústria cultural,
como eram os moldes da Lei Rouanet, né? Porque para um projeto cultural autêntico, comunitário, da classe trabalhadora, acessar um recurso da Lei Rouanet era uma dificuldade tão grande que só grandes escritórios especializados, né, e que já faziam parte da indústria cultural, conseguiam acessar esses recursos. Então, como é que se faz isso, né? Com políticas públicas que identifiquem nos territórios as manifestações culturais próprias da classe trabalhadora, da juventude trabalhadora, e incentive a partir dali essa produção cultural. E não como muitas vezes foi feito, inclusive em governos petistas em nível municipal, que é pegar o recurso, por exemplo, de uma Secretaria de Cultura municipal e dar esse recurso, entender que incentivar a cultura é dar à população pobre dinheiro para consumir cultura. Né? Isso foi muito triste, por exemplo, em São Paulo, quando se viu que pegou-se o dinheiro da Secretaria Municipal de Cultura e, ao invés de fomentar a produção cultural na periferia, transferia esse dinheiro para ONGs ou determinadas organizações, muitas vezes não estatais, né, de direito privado, para que essas ONGs organizassem excursões da periferia para os shopping centers, para que as crianças pudessem assistir blockbusters hollywoodianos de baixíssima qualidade. Então, isso não é uma política cultural, isso é uma política de consumo de uma mercadoria, né, de baixo nível, né, de baixa qualidade. Então, o nosso programa é um programa que coloque recursos na produção autêntica das populações, da juventude trabalhadora, né, para que produza cultura. A forma como essa cultura vai ser disseminada, massificada, também é o papel do Estado para que ela não seja mercantilizada, né, para que ela tenha um acesso universal de todas e todos, que ela possa ouvir um hip hop que é produzido num determinado lugar, uma música produzida por uma comunidade indígena de Amambai, né, um frevo que é produzido por uma comunidade pernambucana, enfim, as formas autênticas próprias deste momento histórico na produção cultural com um financiamento público adequado. Sofia, a gente estava falando de cultura, né? E os aparatos estéticos e comunicacionais no capitalismo, eles estão na mão da burguesia, né? Isso é um fato. E um dos debates que sempre entra em questão quando a gente vai falar disso, ainda mais contemporaneamente com a questão da plataformização, né? E a gente está sempre buscando operar em plataformas que não são nossas, como Google, YouTube, mas também pensando nos grandes conglomerados de mídia, qual que é a visão que o seu programa tem em relação à questão da democratização dos meios de comunicação e essa relação, né, com essa conglomeração midiática? Essa é uma questão histórica, né, das forças democráticas, inclusive, porque principalmente quando a gente está falando de rádio e televisão, mas a gente também pode estender isso para a internet, são concessões públicas, são espaços públicos que são concedidos à iniciativa privada e que, portanto, devem ter uma função social. Nesse sentido, o nosso programa, como é um programa que já é bastante antigo, né, na esquerda, não só na esquerda revolucionária, mas na esquerda democrática, o processo de democratização da mídia é importantíssimo e é vital para a gente desbloquear, inclusive, o próprio debate político, né, que é bloqueado pelo grande capital, pela grande mídia. E isso não como eu vou dizer, a Rede Globo sempre diz que censura ou restrição à liberdade de imprensa. Muito pelo contrário. Quem censura e faz restrição à liberdade de imprensa são hoje os grandes conglomerados de mídia. Então, no nosso governo, nós vamos operar, né, um programa de democratização, né, com controle dos trabalhadores e, a partir do Estado, das concessões públicas de rádio, TV e dos espaços digitais, que também fazem parte do espaço público.
Recentemente, né, a gente tem visto mobilizações em resposta ao discurso bolsista do bolsonarismo que não vão além da defesa do chamado Estado Democrático de Direito, e que incluem também setores à direita, como o caso da Carta aos Brasileiros, que chama o mestre de todos nós, o integralista Goffredo Teles da Silva. Eu gostaria que você comentasse sobre os limites e as contradições desses movimentos e os caminhos para superar a defesa da democracia burguesa. Veja só, superar a democracia burguesa é construir a democracia popular, a democracia da classe, é reorganizar a classe trabalhadora no poder popular. Né? É assim que a gente, de fato, supera a democracia burguesa. No entanto, a gente vive um momento em que nós estamos com amplas possibilidades de futuro, né, de futuro imediato, né? Nós podemos ver um processo de rápida ascensão da organização da classe trabalhadora e ao ascenso do movimento de massas. Nós podemos ver uma reedição, né, da conciliação de classes no molde ainda mais rebaixado que tivemos de 2003 a 2014, ou nós podemos ter um processo de golpe. Né? Então, nós temos que trabalhar também com esses três cenários possíveis e nos proteger dentro dos limites máximos que conseguimos de extensão, inclusive, da democracia burguesa. Não é interesse da classe trabalhadora e de quem quer que seja, que esteja politicamente lutando por ela, um fechamento democrático no país. Não pode ser interesse, porque qualquer golpe ou qualquer restrição às liberdades democráticas burguesas no país é uma derrota de décadas para o pequeno avanço que a classe trabalhadora pode ter. Portanto, nós não somos aliados, né, de setores liberais burgueses na defesa da democracia institucional, mas nós, na defesa desse espaço, temos que aceitar que eles sejam nossos aliados, né? E não nós sermos os aliados deles. Bom, eu creio que estou contemplado. Vitória, você tem mais alguma questão para fazer? Eu tinha uma pergunta, mas você acabou respondendo durante a entrevista, né, que se fala muito em superar o Bolsonaro, como essa coisa estática, né, superou o Bolsonaro, acabou tudo que ele fez, né. E aí eu queria entender, assim, qual é a visão, para além do que você já disse, de como superar o bolsonarismo, que não é uma tarefa fácil e que será um processo demorado, porque o estrago que ele fez é brutal, né, assim, mas que também é uma consequência do neoliberalismo, assim, eu fico muito indignada, às vezes, quando as pessoas falam, jogam tudo nas costas do Bolsonaro, assim, como se o governo petista tivesse sido um paraíso na Terra, né, e que não tivesse sido um governo de conciliação, que o Lula, em diversos momentos, em diversas entrevistas, se vende como o presidente que mais agradou os bancos e os banqueiros. Então, se você assim, achar esse discurso ok e progressista de esquerda, e aí anular tudo que foi feito, várias reformas também, né, vários conchavos, e ver no Bolsonaro toda essa materialização do que é o neoliberalismo, para mim é um pouco incoerente, né? Então, para além de superar o Bolsonaro nas urnas, como superar o bolsonarismo politicamente e economicamente falando? Você tem toda a razão, né? O bolsonarismo e o Bolsonaro não é um raio em céu azul, né? Ele é uma construção que vem de antes. O neoliberalismo está no Brasil desde a década de 90 e não foi interrompido durante os governos Lula, muito pelo contrário, foram implementadas diversas políticas que contribuíram ainda mais para a consolidação do neoliberalismo. E o que a gente tem que ver, né, para superar o Bolsonaro e o bolsonarismo é quais são as frações burguesas que sustentam tanto o neoliberalismo quanto o Bolsonaro e o bolsonarismo.
E são duas as frações burguesas. Uma é o agronegócio e a outra é o mercado financeiro. Então, para a gente superar o Bolsonaro e o bolsonarismo, a gente tem que enfrentar essas duas frações. Se qualquer candidato não abre mão, né, de ter o apoio e adesão do agronegócio e do mercado financeiro, ele não vai enfrentar o fascismo que se instala no Brasil. Ele vai apenas trabalhar para ter um presidente ou um corpo de ministros que sabe comer com garfo e faca, né, e não envergonhe tanto o país internacionalmente, mas vai, no máximo, fazer alguns anteparos marginais, né, naquilo que é muito horroroso no nosso país, mas não vai estancar o problema de fundo. Além disso, né, também serve, né, um governo desse tipo também serve para apassivar a própria luta de classes, porque a continuidade de um governo bolsonarista pode levar a uma explosão social descontrolada da classe trabalhadora, sem controle, sem comando, né? O que se faz, então? Coloca-se um governo que tenha a capacidade de frear esse descontrole, mas que não mude estrategicamente de direção na condução dos interesses das frações de classes dominantes. Como é que se faz, então, para superar isso? Enfrentando essas frações e colocando para a classe trabalhadora quais são as bandeiras de luta imediata para enfrentar. Né? Então, como é que a gente enfrenta o desemprego no Brasil? Com a redução da jornada de trabalho para 30 horas sem redução salarial. Como é que a gente enfrenta a fome no Brasil? Com reforma agrária. Né? Como é que a gente enfrenta a precarização do SUS e da educação no Brasil? Com concurso público. Né? Agora, se a gente não coloca essas questões, né, que nós estamos levantando aqui na boca do povo e faça o povo se empolgar e se organizar e fica com medo de desagradar, ou melhor, escolhe a arena de luta, que é aquela arena da classe dominante, nós vamos produzir um novo bolsonarismo mais rápido do que a gente imagina. Sim, sim, totalmente de acordo. Eu acho que eu não tenho mais alguma pergunta para fazer, não sei se o Leopoldo tem, mas se você quiser falar mais alguma coisa sobre o seu programa, fique à vontade. Então, não, eu só queria dizer que eu espero que as pessoas, né, que vejam os materiais que vocês vão produzir, sigam a gente nas redes sociais, nesse momento de campanha eleitoral, que votem na gente. Vou pedir voto, vote 21, pelo seguinte: se as pessoas concordam com as coisas que eu estou colocando, se as pessoas acham que essa luta é justa, que essa luta é necessária, elas têm que demonstrar também com peso nas urnas, nesse primeiro turno, para dizer, inclusive para as outras forças políticas até de esquerda, falar, olha, essas pessoas aqui colocaram na pauta política um debate que eu concordo, então eu voto nelas. Né? Vamos fazer o voto útil em mim, depois, no segundo turno. Tá bom? Sofia, eu desejo uma campanha sólida e concreta, né? É muito importante o trabalho que o PCB tem feito em discutir pautas que são muito pertinentes, né? E que, se a gente pensar em uma conjuntura mundial, elas têm até a ver com o futuro do planeta, né? Então, eu agradeço você ter disponibilizado nessa correria, né, nessas lutas que vocês têm feito um tempo para conversar com a Badaró. E assim que a entrevista for publicada, a gente entra em contato com a sua assessoria, tá bom? Tá, eu que agradeço, muito obrigada, e espero, mesmo depois das eleições, a gente continuar aqui uma parceria de fazer outras pautas, outros debates, alavancar a luta de classes aí no Mato Grosso do Sul, organizar pessoas para se empolgarem com a política no sentido transformador da realidade. Eu que agradeço. Eu agradeço também, Sofia, e boa campanha. Espero que tanto a sua campanha quanto os trabalhos futuros coloque na ordem do dia que superar o capitalismo é mais viável do que esperar a destruição do planeta, né?
e mais necessário também. Isso, obrigada. Então, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Sofia. Tenha um Tchau. bom dia. Bom dia. Deixa eu interromper a gravação aqui. A gravação será salva no Google Drive. Interromper a gravação.